Olá, graça e a paz do nosso Deus. Eu sou o pastor Ian Guedes e eu gostaria de falar com você através desse vídeo acerca do tema da santidade ou da santificação. O que é que nós podemos fazer de maneira efetiva que contribua no nosso processo de santificação? Sabemos que a obra de salvação ela é exclusivamente um ato divino, é um ato da graça de Deus sobre as nossas vidas. De maneira nenhuma, o nosso esforço pode garantir a nossa salvação. Mas e no que se refere à santificação? Será que se dedicar em buscar cumprir a lei, se esforçar para isso, criar regras para o cumprimento da lei, será que isso é efetivo? A palavra de Deus ela nos deixa claro através de várias passagens que nenhuma regra que possamos adicionar à lei do Senhor será efetivo na nossa santificação. De fato, a palavra de Deus nos ensina que ninguém é salvo através da lei ou do cumprimento da lei. O que não significa que a lei não tenha nenhuma função na nossa vida. Na verdade, a lei é útil no processo de santificação. Uma vez que fomos alcançados pela graça divina, uma vez que fomos salvos, aí sim, a lei ela tem a sua função. Mas então, como que eu consigo abandonar pecados? Como que eu consigo mortificar pecados? Bem, se fomos salvos pela graça, a grande resposta é que também somos santificados pela graça. A mesma graça que nos salvou nos santifica. E quando a gente ouve coisas desse tipo, parece então que não há nada que nós possamos fazer. Alguém pode pensar, poxa, eu devo pensar em regras, pensar em formas diversas de cumprir a lei e criar estratégias que eu consiga cumprir a lei. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, verso 23, se referindo a uma série de regras que os colossenses criavam, justamente pensando em santificação. E Paulo escreve Colossenses 2, 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Então, vejam que eram regras que aparentavam sabedoria, eram regras que tinham ali uma falsa religiosidade, mas que transparecia a ideia de religiosidade, a falsa humildade, né? Uma falsa humildade e severidade com o corpo. Todo tipo de rigor era usado ali naquelas regras. Mas o apóstolo Paulo termina o verso 23 e o capítulo 2 de Colossenses dizendo: mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não tem valor algum contra o pecado. De maneira nenhuma, regras humanas podem nos ajudar no processo de santificação. E isso nos deixa um pouco atordoados. Novamente vem a pergunta, então, quer dizer que eu devo simplesmente esperar a graça? Será que nada pode ser feito em minha parte? Será que eu não devo buscar me esforçar em nenhum aspecto? A palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, nós temos ali um discurso de Moisés, e no capítulo 30 de Deuteronômio, no verso 1 até o verso 3, do 11 ao 14, Deuteronômio 30, do 11 ao 14, a palavra de Deus diz: o que hoje estou lhe ordenando, se referindo à lei de Deus, não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Olha que interessante. Responsabilidade humana no processo de santificação. Não está em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. O verso 14 diz: nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. E aqui nós percebemos como que o processo de santificação é uma manifestação da graça de Deus nas nossas vidas.
Mas essa graça de Deus, ela é apropriada por nós, ela é recebida por nós através daquilo que nós chamamos de os meios exteriores de graça. Os meios pelos quais Cristo nos comunica a sua graça. E aqui no livro de Deuteronômio há uma menção específica. O verso 14 termina essa pequena perícope dizendo nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Quer dizer, vocês conseguem cumprir essa lei por uma razão muito simples. Por meio da palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, certamente é o principal meio de graça pelo qual nós somos dia a dia santificados. É por isso que Jesus Cristo diz em João 17:17, na oração sacerdotal, ele pede ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é o meio pelo qual nós nos apropriamos da graça divina e somos dia a dia santificados. E Moisés diz que o povo da aliança, para eles, para aqueles que têm a palavra de Deus, para esses não é difícil. E a razão é, a palavra está próxima de vocês. Em primeiro lugar, ele diz, ela está em sua boca, quer dizer, vocês leem a palavra, vocês ouvem a palavra, vocês conversam sobre a palavra, vocês estudam a palavra, mas o texto diz, ela está em seu coração. E logo depois de dizer, ela está no coração, ela foi internalizada por você. Aí ele diz, por isso vocês poderão obedecer. É isso que possibilita a obediência. É isso que nos possibilita vencer os pecados. Sermos dia a dia santificados pela graça divina por meio do lavar regenerador da palavra. Agostinho dizia que o estado do livre-arbítrio do homem, o estado do homem depois da regeneração, é o posso non peccare. Eu posso não pecar. Capítulo do livre-arbítrio da Confissão de Fé de Westminster vai dizer exatamente isso. Uma vez que somos regenerados pelo Espírito e por meio da sua palavra, somos habilitados a cumprir a lei do Senhor. E nós fazemos isso cada vez que nós estudamos a palavra de Deus, que nós nos valemos dos meios de graça que Deus nos deu. O breve catecismo de Westminster, quando traz a pergunta quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. O que eu tenho que fazer? Quais são os meios que eu tenho que usar para receber as bênçãos da redenção que Cristo nos deu? A resposta é os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. É verdade, algumas pessoas pode ser que tenham contato com versículos bíblicos, com a palavra de Deus, e isso não tenha nenhuma eficácia. Mas com relação aos eleitos de Deus, com relação àqueles que foram salvos, regenerados pela graça, eles podem fazer uso desses meios, que certamente a palavra de Deus será eficaz na santificação, na salvação, no processo que o crente passa depois da sua vocação por meio do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus te abençoe. Faça uso da palavra. Estude a palavra. Tenha ela na sua mente, mas também no seu coração. Internalize os valores da palavra de Deus. Não permita que a sua consciência não esteja constantemente ouvindo acerca da palavra de Deus. Faça isso por meio de pregações, ouça pregações, leia a Bíblia, cante salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus, louve a Deus constantemente. Esteja junto com pessoas que também procuram cumprir a palavra de Deus e que podem te auxiliar nesse processo. Que Deus te abençoe ricamente, que Ele te ajude no processo de santificação que todos nós precisamos constantemente viver nas nossas vidas.